Você crê em milagres? Você acredita que ainda Deus usa pessoas com operações de maravilhas? Você crê no sobrenatural vindo do Espírito Santo de Deus? Por que eu estou fazendo essas indagações, essas interpelações? Porque prestem bem atenção. Esse terreno do milagre, esse terreno aonde Deus opera, só pode entrar nesse campo quem tem fé. E quem acredita de fato no que a Bíblia diz. Se você não acreditar realmente no que a Bíblia diz, você não vai aceitar isso aqui que o apóstolo São Paulo escreve. Aliás, você não vai aceitar o conteúdo expansivo dessa coleção sagrada, desse livro sagrado, a palavra de Deus. Então, por isso que eu estou fazendo essas perguntas. Você crê que ainda milagres acontecem? Mas, pastor Zéu, por que o senhor está fazendo essa interpelação? Porque nós temos vários que se dizem cristãos e alguns teólogos que não creem, e até alguns pregadores que não creem mais nos milagres que a Bíblia relata. E o interessante é que nós devemos atentar para uma coisa, quando falamos nesse quesito do milagre. Quando nós lemos esse capítulo, nós podemos analisar que o apóstolo São Paulo ele está tratando de duas questões. A primeira, ele está tratando do culto. Dirigindo-se à igreja de Corinto, ele começa a reclamar para esta igreja a falta de ordem, a falta de equilíbrio, a falta de coesão, a falta de uma harmonia no quesito culto. O apóstolo São Paulo, ele é bem categórico. Não pode haver desordem, bagunça, baderna, desequilíbrio no culto. O culto, o cristão deve fazer para adorar a Deus, para glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Então, Paulo ele está dentro de um contexto geral de 1 Coríntios, querendo despertar a igreja para que no culto eles tenham ordem, eles tenham equilíbrio. Aliás, 14:40 lá de 1 Coríntios, está escrito assim claramente: seja feito tudo com decência e ordem. Então Paulo, ele busca um culto com equilíbrio, um culto com ordem, dentro dos princípios cristãos. A segunda coisa é quanto aos dons. A igreja ela não estava sabendo como usar esses dons. E o apóstolo São Paulo escreve para corrigir essas desordens acerca dos dons. Estava havendo um certo egoísmo, porque alguns diziam que os melhores dons eram aqueles que evidenciavam mais popularidade, mais operosidade, mais grandeza. E de modo bem analógico, orgânico, Paulo toma a palavra soma, corpo, para explicar toda essa questão. E ele diz que num corpo há diversos membros, mas dentro desse corpo não há concorrência, porque todos os membros do corpo trabalham unificados para a promoção do corpo. Então, é por isso que Paulo usa a palavra soma. Ele traz essa ideia de união, de harmonia e de crescimento e de interesse de uns para com os outros, usando a palavra corpo. Então você tem culto, você tem dons e você tem corpo. O apóstolo São Paulo, ele quer mostrar que cada membro se interessa pelo outro. O apóstolo São Paulo quer mostrar que quem tem dons deve usar para o bem do corpo. O apóstolo São Paulo quer mostrar que os dons não causam desordem, desequilíbrio. Os dons são usados para o bem do corpo. É por isso que ele diz: vocês precisam ser espirituais,
pneumáticos, como eu já expliquei aqui. E também ele diz, vocês precisam ser, sabe o quê? Vocês não podem ser ignorantes, porque quando ele usa essa palavra aí, ignorantes, se vocês forem ignorantes, vai acontecer toda essa desordem, essa baderna como está acontecendo aí em Corinto. Então perceba que o apóstolo São Paulo, ele não vai cercear o direito de alguém glorificar, o direito de alguém adorar, o direito de alguém falar línguas. Você não encontra em momento algum Paulo dizendo, olha, isso aqui era só para os dias de Moisés, isso aqui era só para os dias de Elias, de Eliseu. Não, Paulo não atrapalha nada. Inclusive, a hermenêutica de Paulo, ela é elástica, ela é uma hermenêutica que se firma em todo o viés velhotestamentário. Então perceba que Paulo não proíbe nada, ele quer apenas orientar para que os crentes façam tudo da maneira correta. Então, abrindo aqui um parêntese, nós que somos pentecostais, eu estou falando do pentecostal que ama a Bíblia, eu estou falando do pentecostal que estuda a palavra, eu estou falando do pentecostal que ama as escrituras. Ele vai saber o que é poder de Deus, o que é ação divina, mas também vai saber distinguir o que é meninice, o que é apenas farofa, o que é apenas movimentos. Em momento algum nós nos opomos, em momento algum nós queremos cessear a ação do Espírito Santo. Jamais. Nós cremos nos dons, cremos no poder de Deus. Agora, que há muita meninice, que há muito exagero, que há muita falta de palavra, o que desqualifica a real essência do poder de Deus, isso está acontecendo no nosso meio. O que é lamentável.